Fala pessoal, professor Marcos aqui novamente no canal Nerd School Tech com mais uma aula de exercícios de algoritmo na forma de fluxograma. Então, bora pro vídeo, pessoal. Nessa videoaula a gente vai fazer este exercício. Faça um algoritmo que leia um número e mostre se ele é positivo, negativo ou zero. Então vamos lá, vou até aumentar aqui um pouquinho. Então, pessoal, acompanhando aqui o fluxo do nosso algoritmo, após o comentário, clicando aqui, nós vamos primeiramente declarar a variável que vai receber esse número, a qual a gente vai analisar se é negativo, positivo ou zero. Então, clicando aqui, a gente tem o símbolo que faz a declaração da variável. Clicando nele, nós vamos então dizer que o número que a gente vai digitar, vai ficar na variável número. Sem acentos, tá, gente? Não acentue aí as variáveis. E tudo minúsculo de preferência. Eu vou colocar aqui que esse número pode ser real, ou seja, ele pode aceitar casas decimais, pode ser 2,5, enfim, ou pode ser até mesmo inteiro. Então, ok. Então, definimos aí a variável que vai guardar o número e, após isso, nós vamos orientar o usuário, através do símbolo de escrever, ok? Então, clica nele duas vezes e aí coloca a frase, digite o número. Então, eu coloquei aqui, digite o número a ser analisado, dou um OK. Temos aí, digite o número a ser analisado. Vou clicar aqui agora e esse número precisa ser guardado na variável número, Então, eu vou clicar aqui no símbolo de ler, que vai esperar que você digite alguma coisa no teclado. No caso, o número que a gente quer analisar. Então, clicando duas vezes no símbolo de ler, a gente então define que o que você digitar vai ser guardado na variável número. Dou um OK. Pronto, temos aí a leitura e armazenamento da informação na variável número. Após isso, pessoal, a gente tem que fazer uma tomada de decisão, Porque o nosso programa tem que decidir se o número analisado é negativo, positivo ou zero. Então, para isso, nós temos aqui as estruturas de controle, tá? Então, esse C aqui é a tomada de decisão condicional. Então, clicando nele, nós temos aqui a estrutura condicional. E a gente vai analisar aqui dentro do símbolo de tomada de decisão condicional, Clica duas vezes e aí você tem que colocar a expressão condicional, que vai analisar primeiramente se o número, ou seja, o número que está guardado na variável número, é maior que zero. Então, basicamente, clica OK. Temos aí a análise do número, se ele é maior que zero. Temos aqui o operador de comparação, certo? O maior que. E se ele for maior que zero, a gente segue aqui para o lado da verdade. Então, se essa condição é verdade, segue para o lado da verdade e escreve, através do símbolo de escrever, que o número é positivo. Então, clicando aqui duas vezes, eu vou escrever. Fecha aspas, o número é positivo. Dá OK? Então, temos aí, ele vai escrever que o número é positivo. Caso o número não seja positivo, a gente vai aqui para a condição false, Porque não deu condição verdade, ele vai aqui para esse caminho. E nesse caminho, a jogada aqui, é colocar uma outra estrutura, condicional, que analisa agora se ele é negativo. Então, vou clicar aqui e vou colocar a variável número e vou colocar o operador de comparação menor que zero. Então, temos aí a variável número menor que zero. Então, se der a condição verdade, que número é menor que zero, a gente vai aqui para o lado verdadeiro, coloca, através do símbolo de escrever, então vou clicar duas vezes aqui, a frase, o número é negativo. Então, entre aspas, o número é negativo. Fecha aspas, dá um OK. Temos aí a frase, o número é negativo. Se ele não é nem maior para escrever positivo, caindo aqui, também não é negativo para escrever isso aqui, a gente vai para o lado falso aqui e a gente não precisa de uma próxima condição que checa se
o número é igual a zero, porque se ele não é nem maior nem menor, a gente pode escrever direto aqui que o número digitado é zero. Então, entre aspas, o número é o zero. Entre aspas, dá um OK, nós temos aí o nosso programinha feito. Resta testar. Vou dar uma minimizada aqui para ver o programa inteiro. Eu vou colocar aqui à disposição das janelas no modo de variáveis e console, né? Aí ele vai mostrar tanto o fluxograma do lado de cá, lado esquerdo, as variáveis sendo definidas aqui em cima e o console aqui. Eu já rodei esse programa outras vezes, então temos esse botãozinho aqui que limpa, né, a última execução. Então, vou apagar isso aqui para começar tudo de novo. Beleza, pessoal. Eu vou executar. Você pode executar por esse botãozinho aqui, como também pode executar por esse botãozinho aqui, tá? Então, eu vou clicar aqui, executando. E aí nós temos o programa em execução. A partir do momento que eu executei aqui o nosso programa, o nosso fluxograma, né? Ele partiu aqui do início, passou aqui pela declaração de variável, e ao ter passado pela declaração de variável, temos aqui a variável criada e sem valor dentro dela, variável número. Passou aqui pela mensagem, digite o número a ser analisado. Então está aqui a frase, né, já aparecendo no console, digite o número a ser analisado. E aqui, ó, na leitura, ele está esperando que o usuário digite qual é o número que vai ser analisado para ele ser armazenado na variável número. Eu vou colocar aqui, então, o número 10. E aí, ao apertar Enter aqui, ó, ele passa pela primeira estrutura condicional aqui, certo? E analisa se o número é maior que zero. Então, obviamente, 10 é maior que zero, ele vai para o lado verdadeiro aqui e escreve o número é positivo, que é o que apareceu aqui. Beleza? Vamos de novo, eu vou dar um executar novamente. E agora eu vou testar um número negativo. Então, ó, dei play aqui de novo, né? Ele passou, criou a variável sem valores, mostrou a mensagem, está esperando eu digitar. Vou digitar -5, vou clicar aqui em executar. E aí, ele, aqui na primeira condição, podemos observar que ele foi para o lado falso, porque -5 não é maior que zero. Então, ele vai para cá, aonde uma nova condição, uma segunda condição, é analisada. Se -5 é menor que zero. Sendo verdadeiro essa condição aqui, ele vai para o lado verdadeiro e escreve o número é negativo, que é o que aconteceu aqui, ó. Ok? Vamos de novo. Dando play, agora o último teste. Se o número é igual a zero. Então, vou digitar o zero, vou aí, ao digitar zero, né, ele passou por aqui, criou a variável sem valor, mostrou a mensagem, digite o valor o número a ser analisado, está esperando digitar. Quando eu apertar Enter ou esse botãozinho aqui de aceitar, a informação entra do teclado para o programa, é armazenado na variável número, ó, pode ver que está o número guardado lá. Passando por aqui, por essa estrutura condicional, zero não é maior que zero, então ele vai para o falso. Aí ele analisa, zero não é menor que zero. E, detalhe, como eu falei para vocês, eu não preciso de uma nova condição para analisar se o número é igual a zero. Porque se ele não é nem maior e nem menor, o número é o próprio zero. Então, ele escreve, o número é zero. Então, escrevendo o número, gente, detalhe, tá? Em cada um que ele foi aqui, ó, tá? Ele segue, depois que ele escreve o zero, ele segue o programa e vai até o fim do programa, finalizando o programa, tá? Ó, aceita aqui, vai e segue até o fim do programa. Vai e segue até o fim do programa. Ok? E com isso, a gente conclui mais esse exercício aqui. Obrigado, pessoal. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Beleza, pessoal? Até a próxima aula. Abraço.